irmãos, vamos lá então para mais esse período da tarde, o período em que o sono pega, né? Mas é isso aí. Escatologia, então, Cristo como centro do tempo. Vamos ver um pouquinho essa abordagem, discutir um pouquinho disso aqui, tá? E para isso aí nós vamos ter um caminhozinho que nós vamos percorrer. Primeiro, compreender a ideia de Cristo e o tempo, que na escatologia é uma questão importante, tá? Baseado em duas abordagens, a de Agostinho de Hipona, que é a mais conhecida, e a de Oscar Cullmann, que não é tão conhecida, certo? Depois vamos ver os juízos progressivos. Pode deixar com o pastor, por favor? Juízos progressivos, certo? E aí, escatologia inaugurada, realizada e assim por diante, e tendências contemporâneas. Então, esse vai ser o nosso caminho, tá? Vamos compreender um pouquinho, então, sobre Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu no século V, né, o século IV, no século V depois de Cristo. Ele é um dos pais da igreja, escreveu alguns livros importantes, dentre eles Livre-Arbítrio, Cidade de Deus, Confissões, por exemplo, Comentários de Gênesis, um livro sobre a Trindade, Comentário de Salmos, Pregações, Solilóquios sobre a Vida Feliz, vários daí. Muito importante o pensamento dele, certo? E ele que acabou pensando um conceito de tempo que acabou perdurando. Então, o que é o tempo? Ele trata disso no seu livro Confissões, ali, acho que capítulo 10, 9, 10 e talvez 11, parece, que ele vai discutir essa questão. Eu vou falar com vocês essa questão, e aí, vamos lá, que eu preciso de atenção redobrada nisso aqui, certo? Que o negócio é meio difícil um pouquinho, mas não é que é difícil, talvez seja meio confuso, não sei. Vocês vão me dizer. Vamos lá. O que Agostinho está dizendo? Primeiro ele começa com uma pergunta: o que é o tempo? O que é o tempo? Aí ele diz: se não me perguntas, eu sei. Se me perguntas, não sei. Então assim, todos nós aqui sabemos o que é o tempo. Todos nós. Porém, se eu falar, vem aqui e fale 10 minutos sobre o tempo, aí ficou difícil. Por quê? Porque a gente sabe o que é, mas se perguntar para a gente não sabe explicar. Não é verdade? Então, ou seja, o que é o tempo? Se me perguntas, não sei. Se não me pergunta, eu sei. Você sabe o que é o tempo? Sei, então fala aí. Aí você está... né? Aí você pediu demais. Então, o Agostinho está tentando pensar nisso. Aí ele diz o seguinte: quando nós falamos de tempo, nós dividimos o tempo entre passado, presente e futuro, ele diz. Então tudo que eu estou falando agora é a reflexão dele, certo? Então ele diz, dividimos o tempo entre passado, presente e futuro. O passado, ele diz, não existe mais, porque ele já foi. Então ele só existe enquanto memória ou lembrança de alguém que está no presente. O futuro ainda não existe. Então ele só existe enquanto expectativa de alguém que está no presente. Então o passado não é, porque não existe mais. E o futuro ainda não é, porque ainda não chegou. Então, quando nós falamos do tempo, nós falamos do presente. Mas aí ele diz: mas o que é o presente? O presente é o quê? Bom, o presente é o hoje? Não, porque o hoje é composto por horas que passaram, já estão no passado, então não existe mais, e horas que ainda estão no futuro, então ainda não existe. Então o que é o hoje? O que é o tempo? Bom, o tempo então é esse momento que eu estou vivendo agora. É esse momento que eu estou vivendo agora. Só que aí Agostinho diz assim: o que difere o tempo da eternidade? O tempo, para ser tempo, ele tem que passar. Porque se o tempo não passa, ele é a eternidade. Porque a eternidade é onde não há tempo, segundo Agostinho.
Então o tempo, para ser tempo, ele tem que passar. Só que, veja só, vamos lá. Só que se o tempo passa, ele deixa de existir, porque ele já não é mais. É passado, e o passado não existe mais. Então o que é o tempo? O tempo é esse momento que nós estamos agora, mas esse momento que nós estamos agora já acabou de passar. E se ele passou, não existe mais. Não, o tempo é o momento que está vindo, mas se está vindo, não veio ainda, então não existe ainda. Não, o momento é o tempo que está agora. Qual? Agora? Agora já foi. Ou seja, então o que é o tempo? Aí o Agostinho diz, esse é o problema. O tempo, na nossa perspectiva, é fugídio, não dá para a gente dizer o que é. Mas então, quem garante a continuidade de alguma coisa? É a eternidade, segundo Agostinho. Por quê? Na perspectiva agostiniana, a eternidade é o que garante que haja uma certa permanência das coisas, porque se depender do tempo, nada é. Aí ele diz, por isso que quando você olha os profetas, por exemplo, Isaías 53, o Cordeiro de Deus que foi morto, ele foi ferido, foi moído, foi traspassado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está tudo no passado. Os verbos estão todos no passado. O que Isaías está falando vai acontecer 700 anos depois, porém os verbos estão no passado. Não era para estar no futuro. Ele será ferido, será moído, porque está falando do futuro. Que esquisito. Aí, Agostinho diz, por quê? Porque ele fala na perspectiva da eternidade. E na perspectiva eterna, Jesus não será, ele já é. Então, na perspectiva agostiniana, o tempo não consegue se sustentar, mas é a eternidade que sustenta, que faz com que haja uma certa permanência das coisas. Então, quando os profetas falam nessa perspectiva, eles estão falando de uma perspectiva eterna. Para Deus, Cristo já é morto desde a fundação do mundo. Ele já foi ferido, já foi entregue, já foi moído. Para nós não, mas para Deus sim. Então, essa é a perspectiva. Na perspectiva agostiniana, a eternidade é a ausência do tempo. A ausência do tempo. E aí, tem uma coisa interessante. O Agostinho, ele diz o seguinte, naquela época era muito comum as pessoas perguntarem, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Era uma pergunta muito comum. O Agostinho, ele diz assim, eu não vou responder como alguns, porque quando perguntava isso para algumas pessoas, ele dizia assim, ele está fazendo um inferno para quem faz esse tipo de pergunta, né? O que Deus fazia antes de criar o mundo? Estava criando um inferno para quem pergunta essas coisas. Agostinho dizia, não, eu não vou falar isso, não vou responder assim, mas eu vou dizer que essa pergunta não faz sentido. Por quê, segundo Agostinho? Só existe antes e depois dentro da perspectiva temporal. Na perspectiva temporal, você tem sucessão de momentos. Um minuto sucede o outro e assim por diante. Então faz sentido você dizer sobre antes e depois na perspectiva temporal. Mas, segundo Agostinho, quando Deus criou tudo, Deus criou o tempo. Então, se Deus criou o tempo aqui, então antes dele criar o tempo, não existe antes. Fez sentido? Exatamente. Então assim, se a gente só pode falar de antes e depois, numa perspectiva temporal, porque você tem essa ideia do antes das uma, depois das uma. Na eternidade não tem tempo, então na eternidade não tem antes e não tem depois. Exatamente. Então, não faz sentido perguntar o que Deus fazia antes de criar, porque antes de criar não tinha antes. Porque a eternidade não tem antes, só tem antes quando o tempo é criado. Essa é a ideia da perspectiva agostiniana. Percebe? Então, segundo Agostinho de Hipona, Deus criou tempo, matéria, espaço, tudo um ato criacional. O interessante é que até o século XIX, mais ou menos, os cientistas acreditavam que o universo era eterno. A teoria que era chamada do estado estacionário do universo. E aí, quando alguns começaram a propor que o universo teve um início, Fred Hoyle
que era um físico, até zombou. O universo teve início, tipo assim, numa grande explosão, Big Bang, zombando. E aí o nome pegou. O nome pegou e virou. Ou seja, a física moderna comprova que o universo teve uma existência, passou a existir em um certo período do tempo. O que Agostinho já falava há muito tempo, que a Bíblia também já falava, né? Percebe? Então, essa é a perspectiva agostiniana. Para Agostinho, a história humana segue uma linha linear, não é cíclica, linear, certo? Da criação à consumação. Então, Deus criou, tem criação, queda com pecado, certo? Temos a redenção e aí consumação de todas as coisas. O pastor Valmir Nascimento, que é nosso aqui, ele colocou um quinto elemento. Então nós temos criação, queda, redenção e consumação. O pastor Valmir colocou um quinto elemento no seu livro Cosmovisão Pentecostal, lançado pela CPAD. Então ele colocou criação, queda, redenção, renovação, que é a ação do Espírito Santo, já renovando as coisas no presente, antecipando um pouco da era vindoura agora, na ação do Espírito, e aí depois consumação, quinta 5 coisas, certo? Sob a soberania divina, ele propõe uma tensão permanente entre duas realidades, e aqui vem um ponto importante. O que Agostinho está dizendo? Que existe duas cidades. Lá no começo da história, você tem Caim e Abel, falei um pouco sobre isso ontem, né? Caim mata Abel. Depois que Caim mata Abel, ele sai dali, vai para a região de Nod, funda uma cidade e dá o nome de Enoque. A primeira cidade, Caim fundou e deu o nome de Enoque. Primeira cidade. Aí, o que Santo Agostinho vai estabelecer? Deixa eu só contextualizar aqui, tá? Para fazer sentido. Roma, ela foi invadida por Alarico, liderando os exércitos dos bárbaros, em 410. Em 410, Roma foi invadida pela primeira vez. E aí Roma vai cair literalmente depois em 473 ali aproximadamente, quando ela cai literalmente mesmo, a Roma ocidental. Eu acho que atrapalha a filmagem, né? Isso, atrapalha, né? Então ótimo. Então pode deixar. Então perfeito. Você é o chefe. Você que manda, né? E aí, quando Roma caiu, quando Roma foi invadida pelos bárbaros, muitos romanos ali, muitas pessoas começaram a dizer assim, Roma caiu porque o cristianismo enfraqueceu Roma. Porque quando Constantino se declara cristão no século IV, ali em torno do ano 300, alguns colocam em 30, outros em 15, 10, aí varia. Quando Constantino se declara cristão, certo? Basicamente o império também, né, vai se tornando cristão. Depois, com Teodósio e outros mais, se torna cristão. Então, eles falaram, o cristianismo enfraqueceu Roma, e por isso que Roma caiu. Então, a culpa da queda de Roma foi do cristianismo. Aí, Agostinho de Hipona, que estava lá em Roma, falou, não é verdade, vou escrever um livro para mostrar que não é. E aí ele dedica-se ali aproximadamente 14 anos escrevendo um livro para provar que o cristianismo não é culpado da queda de Roma. E aí esse livro ele publica, que é chamado de A Cidade de Deus, com 2 volumes. Se você pegar esse livro hoje, dependendo da tradução, os 2 volumes dá aproximadamente 1.500 páginas, certo? Os 2 volumes. Então, mas é um livro extraordinário, tá? É um livro assim, inaugura a história do pensamento mais refinado mesmo, dentro da perspectiva cristã, por assim dizer. E qual é o ponto aqui? O que Agostinho vai dizer? Agostinho está dizendo o seguinte, ele começa, né, ele fala assim, primeiro, 2 amores edificaram 2 cidades. É até poético. 2 amores edificaram 2 cidades. O amor a Deus e o ódio de si edificou a cidade celestial. O amor a si e o ódio a Deus edificou a cidade terrena. Então ele está dizendo, Caim matou seu irmão e odiou a Deus e amou a si mesmo, edificou uma cidade dos homens.
Abel, porque era justo e amou mais a Deus do que a si mesmo, Deus edificou para ele uma cidade, a cidade celestial. Então, segundo Santo Agostinho, no começo já da história, nós temos duas cidades: a cidade dos homens, edificada por Caim, que é movida por amor a si e pelo ódio a Deus, e a cidade celestial, que Deus edifica para Abel, porque Abel amou mais a Deus do que a si mesmo. Aí, segundo Agostinho, essas duas cidades estão competindo. Ele está entendendo cidade aqui, é claro que depois ele começa a entender, não no sentido literal, tá? Entenda a cidade como grupo de pessoas, dois grupos, duas sociedades, percebe? Aí o que Agostinho vai dizer? A história da humanidade é a história de duas cidades, de dois amores. Aqueles que amam a Deus e negam a si mesmos, são filhos da cidade de Deus. Aqueles que amam a si mesmos e negam a Deus, são filhos da cidade dos homens. Aí Agostinho diz: todos nós nascemos filhos da cidade dos homens, que é a cidade da violência, da morte, do fratricídio. Porém, a graça nos torna filhos da cidade de Deus. E aí ele diz: então nós agora vivemos, a cidade de Deus agora vive em meio à cidade dos homens. Por quê? Porque nós pertencemos à cidade de Deus, mas estamos vivendo na cidade dos homens, aguardando o dia que o Senhor virá e nos arrancará da cidade dos homens e nos levará para a cidade de Deus. Então nós somos da cidade de Deus, mas estamos em meio à cidade dos homens. Essa é a lógica dele. E aí, o que ele vai dizer? Por que é assim? Por que Roma caiu? Roma caiu porque Roma não é a cidade de Deus. Roma é a cidade dos homens. E qual é a prova que Roma é a cidade dos homens? Agostinho diz: é simples. Roma foi fundada por quem? Rômulo e Remo. O Rômulo não matou o Remo, né? Não foi um irmão que matou o outro? Rômulo mata o Remo, o seu irmão. Ou seja, fratricídio. Aí a cidade, ele está dizendo, o que ele faz? Já se identifica com Caim, fundador da cidade dos homens. Roma e a cidade de Caim têm a mesma origem, ele está dizendo. A mesma origem. A origem na morte, no fratricídio, no amor a si e no ódio para com o outro e para com Deus. Então Roma não é a cidade de Deus, Agostinho está dizendo. Roma é a cidade dos homens. E Roma não caiu por causa do cristianismo, muito pelo contrário. O cristianismo foi que impediu que Roma fosse devastada. Ele fala, por quê? Aí ele começa a citar. Quem já viu em uma guerra que o inimigo entra na cidade e começa a poupar as pessoas e não quer agir com tanta brutalidade, mas até permite todos que estavam dentro das igrejas sobreviver, permite todos que estavam dentro das catedrais sobreviver, até deixa alguns fugitivos entrar na igreja para não matar? Quem faz isso em uma guerra? Ninguém. Mas os bárbaros fizeram. Por quê? Porque sabiam que éramos cristãos. Então ele começa a mostrar que aí, olha só que interessante, porque os que estavam defendendo que o cristianismo enfraqueceu Roma, diziam assim, por que o cristianismo enfraqueceu Roma? Porque nós abandonamos os nossos deuses, os deuses de Roma. Ao abandonar os nossos deuses, a cidade ficou fraca, o Deus cristão é fraco, e aí Roma foi vencida. Aí Agostinho diz, e outra coisa, os deuses de Roma são, na verdade, deuses dos povos conquistados por Roma. Então, se esses deuses tivessem poder para proteger alguém, eles teriam protegido os povos deles de Roma. Mas não protegeram. E Roma conquistou eles e levou os deuses deles. Isso mostra que os deuses deles não protegeram nem o povo original, muito mais vocês. Agostinho é bom, né? Vamos falar a verdade, né? Então assim, ele está dizendo, não é isso aí. Então, o que é a história da humanidade? A história da humanidade é a história de dois grupos, de dois tipos de amores, de duas cidades. A cidade de Deus, que vem resgatando homens da cidade dos homens e transformando filhos da cidade de Deus, e a cidade dos homens, que é a cidade do pecado. Então, segundo Agostinho, a história da humanidade é a história de duas cidades, de dois amores, de duas lealdades. E aí, Agostinho usa a expressão amor
sui. A expressão literal para amor sui é amor curvado, amor de si, é amor sui, amor curvado a si mesmo. Então, essa expressão que nós usamos por amor próprio, Agostinho ia dizer, não existe isso. No cristianismo não existe amor próprio para Agostinho. Não, como que não existe amor próprio? Para Agostinho, amor próprio, que é amor sui, amor de si, é o amor curvado a si mesmo. Mas segundo Agostinho, o amor curvado a si mesmo faz de si um ídolo. É quando você está curvado em si. Mas na perspectiva agostiniana, você nega si mesmo e ama a Deus. E aí quando você ama a Deus, você consegue se amar. Mas você não se ama porque você se encurvou, mas porque você olhou para Ele e a partir dele você consegue se amar corretamente. Então você não se torna um ídolo para si mesmo. Você não está se amando pela perspectiva idolátrica, vamos pensar assim. Que foi a visão de Caim na perspectiva agostiniana. Tendo isso em mente, continuemos. A cidade de Deus, representada pelos fiéis, que vivem segundo a vontade divina, civitatis terrena, tá? Porque a expressão latina é civitatis Dei, né? Que é civitas Dei, a expressão para cidade em latim é civitas, de onde vem cidadãos, citadinos e tudo mais. A cidade terrena, onde prevalece o amor próprio e as paixões humanas. O tempo presente é o período da paciência divina, em que os homens são chamados ao arrependimento. Aqui está, City of God, né, cidade de Deus. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Por que é isso? Já nós vamos entender, tá? Qual que é o ponto aqui para nós fecharmos a discussão do Agostinho de Hipona? O Agostinho acreditava que porque a história da humanidade é a história de confronto da cidade dos homens e da cidade de Deus, a história está caminhando para quando? Para o desfecho final, que é exatamente o juízo final, que é quando Jesus Cristo virá, descerá com poder, e aí ele vai arrancar o joio e o trigo, vai pegar o trigo e colocar no celeiro e o joio na fornalha. Então, na perspectiva de Agostinho, não existe reino milenar, não existe reino literal, só existe o quê? A história que está caminhando para o juízo final, ponto. A escatologia dele é simples assim, a história humana, Jesus veio, destruiu os ímpios, pega os ímpios, destrói, e os justos são glorificados, e entra todo mundo, novo céu e nova terra, e pronto. A cidade de Deus venceu. Então ele é o pai do amilenismo. O A é uma partícula de negação. A que significa não milênio. O que é um milênio, né? Talvez a gente se esqueceu. Milênio é a crença de que Cristo vai governar 1000 anos nesta terra. 1000 anos, certo? Então Agostinho está dizendo que não há milênio. Por quê? Porque a história da humanidade é essa história da luta, né, de duas cidades, em que o tempo que nós vivemos agora, será consumido pela eternidade. Então o que é a eternidade? A eternidade, segundo Agostinho de Hipona, é o fim do tempo, não há tempo, porque o tempo passou a existir com a criação, mas o novo céu e a nova terra é quando a eternidade suprime e consome o tempo, não há mais tempo, tudo se torna eterno. Oscar Cullmann, ele tem uma visão um pouco diferente da questão do tempo. No seu livro, Cristo e o Tempo, ele vai dar uma visão distinta sobre a concepção de tempo. Tá? Em sua obra, Cristo e o Tempo, lançada em 1946, um ano depois da Segunda Guerra Mundial, né, Oscar Cullmann propõe uma ruptura com leituras puramente futuristas ou espiritualizadas da escatologia. Só um detalhe interessante, tá? O mundo pós-guerra é o mundo geralmente de uma escatologia. A escatologia, ela sofre as influências do seu tempo, tá? Então, imagina só, o homem moderno está pensando, está imaginando a possibilidade de se criar o paraíso na Terra, né? Você pega lá, por exemplo, Auguste Comte, francês, pai da sociologia, responsável pela expressão ordem e progresso que está na nossa bandeira, certo? Os militares estudavam na França e trouxeram o positivismo para cá. Então, ordem e progresso foi criado por Auguste Comte, né? E tudo mais. Ele acreditava que a história da humanidade é uma história de uma evolução,
que primeiro passa pelo período teológico, depois metafísico e depois positivo, onde a ciência vai dominar, e aí não haverá mais religião, mais ilusão, mito, fantasia, todo mundo vai ser livre, vai ser maravilhoso, é um paraíso quase, né? Depois ele era contra a religião, mas depois acabou fundando uma religião, a religião positivista. Tinha uma igreja até no Rio de Janeiro, parece que está fechada agora, mas o templo está lá ainda, certo? A religião positivista. Eles cantavam o hino nacional da França, depois o hino do Brasil, e lia um pedaço do livro do Augusto Conte, que é chato demais, certo? Então, por isso que fechou, porque ninguém aguenta, né? É muito chato. Então, você percebe que você pegar aquele livro para ler, faça um experimento, pega lá o livro para você ler depois, certo? E aí, qual que é o ponto? A modernidade tinha crenças que através da ciência, do progresso, do humanismo, racionalismo, ou a perspectiva marxista, a gente vai construir o paraíso na Terra. Aí vem as duas grandes guerras. Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. Revolução Russa, 1917. Chefe, obrigado. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Guerra do Vietnã depois, 1955 a 75. Guerra Fria. Guerra Civil Espanhola de 37. Ou seja, o trem vai só piorando. Milhões de mortos. Holodomor na Ucrânia, com o comunismo. Aí você fala, como acreditar em um paraíso na Terra? Não dá mais. Não dá para acreditar. E aí como que você pensa em uma escatologia? Aí os autores, aí surgem outras questões. Como aceitar que Deus é um Deus de amor, se ele viu tanta maldade e não fez nada para impedir? Como? Aonde estava Deus no holocausto? A pergunta que se fazia. Aonde estava Deus no holocausto? Porque Deus não impediu, porque Deus não agiu, porque Deus não interferiu. Se os judeus é o povo escolhido do Senhor, porque Deus não fez nada? Onde estava Deus quando milhares de pessoas foram mortas, quando na Polônia Hitler invadiu, massacrou judeus? Onde estava Deus? Aí começam as questões. Um judeu chamado Hans Jonas publicou um livro, inclusive, baseado numa palestra, O Conceito de Deus após Auschwitz, que foi um dos campos de concentração da Alemanha nazista. E aí Hans Jonas diz o seguinte: não dá para acreditar mais em um Deus de amor e todo-poderoso. Ou ele é um ou é outro. Porque se Deus fosse um Deus de amor e todo-poderoso, ele ia querer impedir o mal, e ele teria poder para fazer isso, e ele faria. Mas Deus não impediu. Então a resposta é: Deus não tem poder. Deus só é amor, porém é um Deus fraco. Olha, a teologia que vai surgindo depois é uma teologia do processo, de que Deus também está se desenvolvendo. Por que Deus não impediu o mal? Porque Ele queria, mas Ele não tinha poder. Ele queria, mas não conseguia. Então, a própria teologia, as visões escatológicas que vão surgindo, elas vão surgindo já numa perspectiva de uma teologia do desencanto, da desilusão. Por quê? Porque não se acredita mais na humanidade, não se acredita mais nos ideais de um mundo melhor, construído por nós. A escatologia reflete muito essas realidades, e a teologia que vai surgindo depois, é uma teologia nessa perspectiva. Aí você começa a ver teologias diversas aparecendo aí, tá? As teologias que surgem depois, teologias da libertação, teologia da missão integral, e essas teologias com pautas sociais, ela tem um cunho muito nessas perspectivas, certo? Então, até mesmo o Oscar Cullmann está nesse período, está fazendo teologia nesse período do mundo que ainda está em chamas, né? Com a guerra e tudo mais. Em sua obra, Cristo e o Tempo, Cullmann propõe uma ruptura com leituras puramente futuristas ou espiritualizadas da escatologia, afirmando que a revelação ocorre na história da salvação. Então aqui é o grande ponto central. Oscar Cullmann usa a expressão história da salvação. Ele diz que a história das Escrituras é a história da salvação. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos que levar em conta que as Escrituras estão desenvolvendo exatamente essa história da salvação, ou a história da redenção, como alguns propõem. O tempo é linear, mas possui um centro histórico objetivo, que é Cristo. Enquanto Agostinho está pensando no tempo na perspectiva da cidade de Deus e da cidade dos homens, só um detalhe, tá?
Agostinho é o pai do calvinismo, certo? Agostinho é o pai do calvinismo. Então, o calvinismo, né, a crença de que Deus escolheu alguns para a salvação e outros não, a ideia da predestinação absoluta, no sentido que Deus já destinou alguns à salvação e outros à condenação e tudo mais, e quem é salvo não perde a salvação. Essa perspectiva foi Agostinho que desenvolveu. Exatamente, o Agostinho velho, tá? Porque o Agostinho novo, ele acreditava em livre-arbítrio, ele tinha uma visão diferente. Quando ele escreve o seu livro Livre-Arbítrio, que é um livro muito bom, ele tem uma visão ainda que ainda está bem diferente da visão do calvinismo, bem diferente. Ele está combatendo nessa visão ali os maniqueístas, que era um grupo que acreditava que existia o bem e o mal como forças equivalentes, uma religião de origem persa, fundada por Mani, e ele está combatendo isso. Depois ele tem um confronto com Pelágio, alguém que acreditava que o pecado de Adão não havia afetado a humanidade, não havia influenciado a humanidade, que o pecado de Adão só havia afetado Adão mesmo, e que cada um de nós podemos escolher não pecar. Aí no confronto com Pelágio, Pelágio começou a pegar partes do livro dele, livre-arbítrio, e usar contra ele. Você falou isso? Você falou isso aqui? Eu só estou dizendo, eu aprendi com você aqui, tá vendo? Você que falou. Aí, Agostinho, como um bom, né? Como um bom picareta também, que ele era, né? O que ele faz? Não, era isso que eu queria dizer. Porque quando você, entendeu? Quando você fala alguma coisa, mas depois isso te complica, o que você tem que fazer? Não era isso que eu queria dizer. Entendeu? O que eu queria dizer, na verdade, aí você pode dizer qualquer coisa, tá? Não tem problema, entendeu? Você está me interpretando, você tirou do contexto. Não, mas você só falou isso, mas tem um contexto. O silêncio significa muita coisa. Você entendeu? Então Agostinho está dizendo, não, se distorceu. Não, para quê? Não pode, né? Entendeu? É claro que depois ele tem um livro com retratações, onde ele reconhece alguns erros, mas assim, são os erros que a gente se orgulha, entendeu? Três defeitos. Olha, eu sou muito perfeccionista, esse é o meu defeito. Mais um defeito. Eu visto a camisa da empresa. Olha, eu não sei, é um defeito que eu tenho. Mais um defeito. Eu sou muito de equipe, isso é um defeito que eu tenho, né? Esses defeitos que você se orgulha de ter, né? Não pode falar igual um colega meu, né? Quando fala um defeito que você tem na entrevista de emprego, não consigo acordar cedo, está despedido, vou embora. Então você não serve. Ele foi fazer na época do antigo modelo, sabe? No antigo modelo. Ele cometeu dois erros. Primeiro, qual é o defeito? Não consigo acordar cedo. Você pretende trabalhar na empresa, ficar muito tempo? Não, só pouco tempo, quero só terminar minha faculdade. Tá bom, então, a gente liga depois, tá bom? Até hoje. Então, aí o Agostinho velho, ele nesse embate com Pelágio, depois com os donatistas, ele vai se encrudecendo, vai ficando mais duro, né? Então, para Oscar Cummam, Cristo é o divisor da história, tudo antes aponta para ele, promessa, e tudo depois decorre dele, cumprimento. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, é o termo que o Oscar Cummam está usando. E tem a expressão, né, do videi, que são duas expressões para referir-se a um momento decisivo, certo? A vitória decisiva. Então, o videi aí seria a cruz e ressurreição, tá? A vitória decisiva já foi conquistada por Cristo na cruz e ressurreição, determinando o resultado final da guerra. Tempo presente, vivemos no já da vitória de Cristo e no ainda não da consumação final. Quem criou essa expressão já e ainda não foi ele. É ele que criou essa expressão do já e ainda não. Agora, se ele copiou de alguém, a gente não sabe, é outra história, né? Entendeu? Mas ele que foi conhecido por cunhar o termo. Depois John Stott popularizou. Mas ele que foi responsável por usar a expressão. E aí, na segunda vinda de Cristo, ocorrerá a consumação final e a manifestação plena do reino.
esta perspectiva nos ajuda a compreender porque Paulo pode afirmar que Cristo é as primícias da ressurreição e que em Cristo já vivemos nos últimos dias. Então, na perspectiva dele, o tempo, ele foi como se o tempo fosse quebrado, por assim dizer. Por quê? Porque Jesus Cristo vem e Jesus quebra a linearidade do tempo. Porque quando Jesus Cristo vem, Jabes, eu acho que agora eu ia querer ir lá, hein? Romário, você faz a gentileza para mim? Na minha mochila tem uma bolsinha, no bolso lateral tem uma bolsinha com os canetões. Minha mochila está aqui, não precisei não, eu mesmo pego, obrigado. Está aqui, chefe. Falei pro Jabes, falei pro Romário, como você é mais novo que eu, entendeu? Então, né, os mais novos têm que obedecer os mais velhos, não é verdade? É assim que funciona. O Jabes também, o Jabes é mais novo. Exatamente, aí, ó, pronto. Aí. Grande será vosso galardão. Então, mas aí teria que, como eu sou mais pequeno, eu tinha que estar servindo eles, né? Mas agora aqui, né? Que é igual o Papa, ex-cátedra, a gente tem, entendeu? Né? Tem a prerrogativa aí, entendeu? Veja só. Imagina. É o tempo, tá? Esse mapa que eu vou fazer aqui é um mapa que eu na verdade tenho que ser fiel, né, a quem é de direito à ideia, é do George Eldon Ladd, do livro, o que inclusive o pastor está com ele ali, Evangelho do Reino, tá? Eu acho que tem mais livro lá desse Evangelho do Reino. Eu tenho para vender aí o Evangelho do Reino, quem quiser depois, R$200 cada um. Brincadeira. Eu sorteio um Pix e um sorteio. Faz o Pix, eu sorteio ele para quem fizer. Eu acho que é uma proposta boa, né? É um livro, Evangelho do Reino, muito bom. Eu tenho algumas unidades aí, se alguém quiser, tá? Ó, quem é o chefe é lá, ó. Ali, ó, olha o tanto de livro lá. Eu sou quebrado já. Eu tenho que falar pro chefe ali para. Vamos colocar aqui. Criação, queda, aí você fala, tá, mas esse espaço aqui, tá? É porque eu preciso de espaço para escrever, entendeu? Eu não sei quanto tempo durou, então, vamos lá. Ó, o que é o ponto? Na perspectiva do George Eldon Ladd, com a queda, inicia, tá? Gálatas, capítulo 1, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e aí tem mais textos, tem Efésios capítulo 6 e outros textos mais. A Bíblia divide a história da humanidade em duas eras, a era presente e a era vindoura, certo? Na Bíblia está claramente vários textos, era presente, era vindoura. A era presente, Gálatas 1,4, diz que ela é má. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desta era, deste tempo, é Satanás. Quando aparece a expressão lá, tá? O Deus deste mundo, a palavra correta ali é era ou tempo, certo? Não é cosmos que está lá, é aion. Então esta era má, segundo George Eldon Ladd, começa com a queda, certo? A queda inaugura esta era presente má. Então nós vivemos agora nesta era presente má. Mas aqui, vou colocar aqui, a vinda de Cristo, certo? A vinda de Cristo, tá? Na vinda de Cristo, o reino que pertence à era vindoura, ele vem com Cristo. Então há uma sobreposição de eras. A era vindoura, ela se sobrepõe à era presente má. Se sobrepõe por quê? Porque o reino não é deste tempo. Isso está em João 18. Vamos ler o texto? Deixa eu só pegar minha Bíblia e já volto para lá. João, capítulo 18. O verso eu acho que é o 36, se eu bem me lembro. Olha só o que diz o texto.
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. A palavra mundo aqui, tá? Aion do grego é era, tempo, século. Não é cosmos. Não é mundo no sentido mundo totalizado, entendeu? Não é cosmos, tá? Então, que é a palavra que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Lá é cosmos. Aqui não é cosmos. Aqui é aion, para era, tempo. Tá? O meu reino não é desta era. Algumas Bíblias já traduzem até assim. Tá? Era, o tempo, alguma coisa assim, para poder facilitar o entendimento. Ok? O meu reino não é desta era. Se o meu reino fosse desta era, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue. Mas agora o meu reino não é daqui. Se o reino não é desta era, por que o reino não é desta era? Porque esta era presente é má. Porque o Deus desta era é Satanás. Porque esta era começa com a queda, com o pecado. Então esta era é a era presente má. Por isso que Romanos 12, Paulo está dizendo: não vos conformeis com esta era. Gálatas 1,4, Paulo diz que Jesus morreu para nos desarraigar desta era má, para nos arrancar com raízes desta era presente má. Então, nós não somos mais levados por esta era. Efésios capítulo 2, Paulo diz que antes nós vivíamos conforme o curso deste mundo, desta era. Depois, quando você vai para Efésios 6, quando Paulo fala dali da batalha espiritual, ele fala o príncipe desta era. Então você tem várias expressões falando desta era. Tá? Quando você vai para Mateus 12, Jesus fala: quem pecar contra o Espírito não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na vindoura. Efésios capítulo 1, a partir do verso 20 ali em diante, diz que Jesus Cristo foi colocado, levado acima de todo principado, potestade, tanto desta era quanto da vindoura e tudo mais. Então você tem essas expressões várias vezes na Bíblia: era presente, era vindoura, era presente, era vindoura. A era presente, ela é má, porque ela é marcada pelo pecado, pela rebelião, pela queda. Mas a era vindoura é a era do reino. Por isso que o reino não é desta era. Então o reino pertence à era vindoura. Mas quando Jesus Cristo veio, o reino chega. Por isso que Jesus disse: o reino é chegado. Então o reino veio na pessoa de Cristo. Ele inaugura o reino. Só que o reino não pertence a esta era, pertence à era vindoura. Só que o reino está agindo. Por isso que Mateus 12, 28, ele diz: se eu expulso demônios, é porque o reino de Deus chegou. Por quê? Porque o reino de Deus chegou e ele está derrotando, por assim dizer, os poderes das trevas desta era. Então, o Jorge Eldon Ladd diz que nós vivemos agora uma sobreposição das eras. Entre o reino, a era presente, nós ainda vivemos na era presente, mas agora somos sustentados pela era vindoura. Pertencemos à era vindoura. Por que a gente não deve se conformar com esta era? Porque agora as nossas raízes não estão mais fincadas nesta era. Nós somos desarraigados, arrancados com raízes, Gálatas 1,4 diz. Arrancado com raízes. Então agora nós somos sustentados pela era vindoura. Ou pela cidade de Deus. Então Cristo vem, e na vinda de Cristo, ele estabelece exatamente isso que o Jorge Eldon Ladd chama de conflito das eras. Em que a era presente má está sendo derrotada. Quando você vê Lucas 10, e Jesus envia os 70, e dá poder para eles, eles vão, pregam, expulsam demônios. Quando eles voltam, eles falam: Senhor, os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus diz: sim, eu via Satanás cair do céu como um raio. Ali, ele não está falando da queda original de Satanás lá no princípio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque ficaria esquisito, né? Senhor, os demônios se nos sujeitam. Aí eu via mesmo lá no princípio, quando Satanás caía. O que tem a ver? O que a gente está... Como assim? Não faz sentido. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é: eu sei que os demônios se sujeitam. Eu via ele caindo, eu via Satanás caindo. O que ele está dizendo é que quando os discípulos iam em nome do reino, pregando o reino, pelo poder do Espírito, da autoridade que Jesus deu, e eles chegavam e expulsavam demônios, o reino das trevas caía. O reino das trevas era derrotado. Por quê? Porque o reino de Deus chegou com poder, abalando as estruturas da presente era. Só que a presente era má, ela tem um fim. Então, lá na frente você vai ter, certo? Quando a era, o reino, aí será só ele, não vai ter mais a era presente má.
Aí a eternidade se estabelece plenamente. Então, essa é a visão que é esposada por George Eldon Ladd, e que o Oscar Cullmann está mostrando que agora em Cristo o tempo é redimensionado. Por quê? Porque ele traz para dentro do tempo algo da eternidade, que é a era vindoura. O reino que pertence à era vindoura, à era eterna, já está agindo aqui agora no tempo. No tempo. Agostinho e Oscar Cullmann, perspectivas complementares. Agostinho, ênfase no fim consumador e no juízo final, enquanto que o Oscar Cullmann é ênfase em Cristo como centro do tempo, já inaugurando o fim. Então o fim já começou. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morre, ressuscita e envia o Espírito Santo, certo? Ali você já tem o início da nova criação, por assim dizer, e também o tempo dos últimos dias. Então, em que a eternidade começa a agir no tempo, com poder. Então o tempo, o reino de Deus está agindo. Preserva a expectativa futura do reino, Agostinho. Já Oscar Cullmann destaca a presença já iniciada do reino. O reino já está presente. O reino de Deus já está entre vós. Já está entre vós. Lucas 17. Tensão entre as duas cidades até o juízo. Na perspectiva de Agostinho, as duas cidades, elas vão estar nessa tensão até o juízo final. Quando o juízo se estabelecer, aí a tensão é resolvida. Tensão entre o já e o ainda não da salvação. Então, para o Oscar Cullmann, já está batendo o pé, eu ouvi um barulho, eu falei, mas o que é isso? A tensão entre o já e o ainda não vai se resolver apenas quando o reino de Deus se manifestar plenamente. Compreensão linear da história universal e a história da salvação com centro cristológico. Então, para Oscar Cullmann, Cristo é o centro da história redentora. A história da humanidade é a história da redenção centrada em Cristo. Ambas as perspectivas se complementam. Enquanto Agostinho nos alerta para não perdermos de vista a consumação futura, Cullmann nos lembra que em Cristo o futuro já irrompeu no presente, ou seja, o futuro já está aqui de alguma forma agindo. Olha um texto interessante. Hebreus capítulo 6. Quando ele está falando daquele tema dificílimo, né, a partir do verso 4 ali, sobre, porque é impossível, tal, aos que se perderem, serem restaurados, essa coisa toda, é um texto complicado. Mas ali, ele diz assim, daqueles que já provaram os dons celestiais, as dádivas da era vindoura, algumas versões diz, as dádivas da era vindoura. Espera aí, Hebreus 6 está dizendo que é possível desfrutar agora, no presente, de algumas dádivas da era vindoura. Olha só, é possível? Sim, exatamente. Por quê? Porque nessa sobreposição das eras, nós agora não pertencemos mais à cidade dos homens, vamos pensar assim. Pertencemos à cidade de Deus, embora estejamos ainda na cidade dos homens, mas já desfrutando daquilo que a cidade de Deus nos proporciona, a era eterna. Vamos pensar. Então, esta é a lógica. E aí, juízos tipológicos do Antigo Testamento, como nós falamos, a história das Escrituras é uma história da redenção, mas perpassada, por assim dizer, pela escatologia. Então, a Bíblia demonstra que os juízos históricos funcionam como tipos ou antecipações do juízo final. Cada intervenção divina é um ensaio do dia do Senhor. Eu falei um pouco sobre isso ontem. Olha só que coisa interessante. Às vezes a gente perde algumas coisas. O pentecostal, ele crê, no batismo do Espírito Santo, ele crê nas curas, os dons e essas coisas todas. Por que isso? Ele não crê simplesmente porque Deus quer um bem-estar físico de alguém. Não é simplesmente isso não. Tá? Não é porque simplesmente Deus quer, está com reumatismo, eu vou te curar para você ficar bem fisicamente. A coisa não é simplesmente isso. Não é uma coisa simplesmente terapêutica. Entende? Não é esse o ponto. Na verdade, os dons,
eles são testemunhas vivas do poder da era vindoura, que já está atuando aqui agora, como um antegozo do que será pleno na eternidade. Então, vamos pensar assim: as curas e os dons, eles possuem um aspecto que é chamado de proléptico. O que é um aspecto proléptico? O aspecto proléptico é o aspecto antecipatório. Então, vamos supor que você está com dor de cabeça, dor terrível, e alguém vai lá e ora e você sente o alívio. Você está com câncer, Deus te cura. Para quê? É exatamente esse o ponto. Quando você recebe essa cura, existe algo escatológico aí. O quê? Esta cura parcial, porque você depois vai ter outras enfermidades, e você vai acabar morrendo se Jesus não voltar. Esta cura parcial é um pouquinho do poder da era vindoura, trabalhando agora, para você sentir um pouquinho do gosto, do que vai ser a cura plena na glorificação. Então, um pouquinho desse poder. Por que os dons espirituais fazem sentido? Por que a manifestação de maravilhas, curas e tudo mais faz sentido? Porque é exatamente isso, é uma prova viva de que aquilo que está acontecendo agora, parcialmente, é um antegosto da dádiva eterna, que vai se manifestar plenamente, quando o que é temporal for revestido, o que é mortal for revestido pela imortalidade. Ok, obrigado. Sim. E aí, quando ele está preso, ele será que é ele mesmo? Ou devemos esperar outra? Aí pergunta para ele: o que Jesus fala? Fala para João Batista que o cego vê. Isso. Que é uma citação de Isaías. Então, o pastor fez uma consideração aqui, né, que João Batista, né, quando começa a anunciar, dizer a chegada do reino, mas depois ele vai preso. Em Mateus 11, ele manda os discípulos perguntar: é o mesmo que nós esperamos, ou vem outro, e tudo mais. E aí, Jesus fala: ó, vai contra o que vocês estão vendo, os cegos enxergam, e mudos falam, e assim por diante. É uma citação de Isaías. Você tem ali o texto 35, capítulo 35, acho o capítulo 29 também, né? Você tem esses textos mostrando que quando o Messias viesse, na era messiânica, você teria esses sinais. E o mais interessante é que esses textos são textos que falam do milênio. Mostrando que, na verdade, o milênio é só a intensificação maior daquilo que Jesus fez no seu ministério, de forma um pouco mais resumida. Então, e aí, quando a eternidade manifestar plenamente, tudo isso, nosso corpo será sarado completamente. Então, os sinais, os milagres, eles são antecipatórios. Quando a gente vê um milagre, a ideia não era que a gente pensasse assim: ó, Deus curou alguém, que maravilha, você vai se sentir melhor, tá? Não era isso. A ideia é que a gente olhasse e falasse assim: ó, a eternidade está agindo no tempo, com poder, mostrando que esta cura parcial aponta para a redenção plena que vai acontecer. Isso deveria arder nos nossos corações, o desejo da cura plena dos nossos corpos, da restauração plena. Então, não é o objetivo, porque se o objetivo fosse o bem-estar pessoal, então Deus tinha que curar todos nós. Por que não cura todo mundo? Exatamente porque o objetivo não é simplesmente terapêutico. Entende? O objetivo. Então, tem um ponto importante aqui. Então, dilúvio. O dilúvio cósmico sobre toda a humanidade é o tipo do juízo universal. Então, o dilúvio, quando ele acontece, ele não é apenas algo que se restringe àquele povo e tudo mais. Ele se torna uma figura na história bíblica do juízo universal que ainda há de vir, que vai se concretizar. Então, o dilúvio já é, de alguma forma, um tipo antecipatório do juízo final. Veja, se Deus não poupou aquela geração,
Pedro diz: você acha que ele vai nos poupar? Então, esse é o ponto. Não é esse juízo é figura. Olha só o texto. Cada um desses eventos históricos serve como miniatura do juízo final, revelando aspectos parciais da justiça divina. Sodoma e Gomorra, destruição pelo fogo, prefigurando o juízo escatológico. Judas 7, 2 Pedro capítulo 2, verso 6, o texto do dilúvio, Mateus capítulo 24, 37, 2 Pedro 3, do 6 ao 7, são textos que são mencionados depois, em um contexto escatológico, mostrando que esses juízos aqui são a prova de que o juízo futuro é real. Quem garante que o juízo futuro é real? Esses juízos aqui. Por quê? Porque essa geração pensava desse mesmo jeito. Não vai acontecer nada, não, fica tranquilo, vai não, pode casar, dá-se em casamento, viva a sua vida. E aí veio o dilúvio e levou a todos, certo? Então, exílio babilônico, juízo sobre Israel, visto como o dia do Senhor. Então, em Lamentações 1, 2, Ezequiel 7 e tudo mais, o exílio é visto como um aspecto já do dia do Senhor, do dia do juízo. Então, o dia do Senhor, segundo o Graham Goldsworth, é um dia que é visto como um dia tanto de juízo quanto de libertação. Para o povo de Deus, o dia do Senhor é visto como dia de libertação, onde os inimigos do povo de Deus seriam punidos. Mas, para os inimigos do povo de Deus, o dia do Senhor é dia de juízo. Só que, ao mesmo tempo, Amós, falando com Israel, porque Israel estava todo arrebentado, né, pecado, e falando: quando o dia do Senhor chegar, vai ser bom, hein? Vai ser maravilhoso. Aí Amós diz: vocês não têm ideia do que vocês estão pensando, não? Vocês estão dizendo que quando o dia do Senhor chegar, vai ser bom para vocês? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, viu? Porque quando ele vier, o negócio vai ser feio. Quem fugir, a ordem não é essa, mas eu não vou lembrar a ordem certa. Quem fugir do leão, o urso o achará, quem fugir do urso, a cobra o achará, ou seja, não tem escapatória, meu amigo. Sim. Exatamente, não é arrebatamento, não, é juízo, porque a gente vê, nas igrejas, venha essa festividade, até que o arrebatamento venha. Aí o texto: prepara-te, ó Israel. Ali não tem nada a ver de arrebatamento, ali está falando do dia do Senhor, que é dia de juízo, e o dia do Senhor não é arrebatamento, nada a ver, uma coisa com a outra. Então, ou seja, tem a ver uma coisa com a outra, mas não é, entendeu? Não é arrebatamento, tá? Então, esses textos mostram claramente como que a escatologia, ela tem um fundamento no Antigo Testamento e ela vai sendo construída, certo? Juízos progressivos também no Novo Testamento. O Novo Testamento continua o padrão de juízos progressivos que apontam para a consumação final. Juízo sobre Jerusalém no ano 70, predito em Mateus 24, Lucas 21, como cumprimento parcial do dia do Senhor. Cumprimento parcial do dia do Senhor, juízos parciais em Apocalipse também, já é ali, já estamos vivendo, na grande tribulação e tudo mais, o dia do Senhor, trombetas, taças e tudo mais, grande tribulação, no momento culminante desse sofrimento, antes do fim exato. O dia do Senhor virá como ladrão, os céus passarão com grande estrondo, e a terra e as suas obras serão descobertas. Então, um outro ponto importante, tá? É que o dia do Senhor virá como ladrão, não é para a igreja, certo? Não é para a igreja. Eu sempre ouvi, pregações assim, quando eu era mais novo, pregação assim: o dia do Senhor virá como ladrão, por quê? Quando o ladrão entra numa casa, ele só leva o que tem de melhor. Então, quando Jesus vier, ele vai levar o que tem de melhor nessa terra, a sua igreja. Eu falava: realmente, coisa boa. Só que aí, quando você vai ler o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, por exemplo, Paulo está dizendo: porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aí Paulo fala bem assim: mas vós não estáis na noite, vós sois filhos do dia, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. O que Paulo está dizendo é: fiquem tranquilos, o dia do Senhor virá como ladrão para os que estão na noite, mas vocês não são filhos da noite, então esse dia não virá como um ladrão para vocês,
vocês são filhos do dia. Ah, mas Jesus falou que será como um ladrão. Essa é uma passagem de advertência, mostrando que a vinda é iminente. Iminente. Então ali, ou seja, fica preparado, pode ser a qualquer hora, isso é a iminência da vinda. Eu já preguei também. Eu já preguei, porque é normal, não é verdade? Porque a gente cresceu ouvindo isso. Vai, a gente lê no Antônio Gilberto. Antônio Gilberto fala isso. É, o senhor policial, exatamente. Então, mas é porque é uma metáfora boa, né? Eu acho assim, guardadas as devidas proporções, você pode usar como uma metáfora. Eu acho que não há nenhum problema em você usar como uma metáfora. Agora, o que não dá para usar é pegar aquele texto bíblico, por exemplo, e dizer que ele está falando isso. Não, agora você usar como metáfora fora daquilo ali, ok, né? Até porque assim, como um sentido de alerta, você tem, por exemplo, Apocalipse está acontecendo, está narrando, de repente ele pausa, coloca um parênteses e diz, vigiai, porque o dia do Senhor virá como ladrão, tarará, que é uma passagem de alerta. Não, exatamente, né? Porque imagina, então, eu acho que esse é o grande problema, né? É igual o pastor Braulino fala, né? O pastor Braulino diz que ele tinha um pastor, que o pastor ensinava bem assim, irmãos, nós temos que ser sóbrios. Paulo diz que o obreiro tem que ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Sabe quando você vai, você vai fazer comida, você convida a pessoa para almoçar na sua casa, aí você faz comida, aí você pensa, esse povo deve comer bastante, você faz bastante comida, aí sobra. Então o obreiro tem que ser sóbrio, tem que sobrar, você entendeu? Tem que sobrar, né? Tem que... exatamente, rapaz, aí você vê que Deus é maravilhoso, né? Deus salva, entendeu? Então, mas o pastor Braulino estava dizendo isso, né? Ele estava querendo dizer o seguinte, que antigamente as pessoas eram muito mais simples, você ensinava isso e todo mundo acreditava, que ninguém tinha, né, acesso. Mas hoje em dia, com a era da informação, está muito difícil, né? Muito complicado, porque as pessoas se tornam muito mais exigentes, críticas, então acesso a muita informação, a muita coisa, então ficou muito mais difícil, né? Você tem uma imagem aí, né, de Jerusalém sendo destruída no ano 70. Esse pregador é herético, hein? O pastor Adão disse que conhecia um pregador que estava pregando que o tampo da arca tinha um buraco, o sangue é derramado lá dentro. Esse pregador era eu mesmo que falava besteira sem saber, né? Mas né, para a gente ver, né, como que... mas, olha, irmãos, hoje em dia, a gente ainda fala muita coisa errada sem saber, né? A verdade é que a gente sempre vai estar descobrindo, rapaz, eu ensinava esse trem errado. Eu achava que era assim, mas não era. É normal isso. Não pode ser uma coisa grosseira, né? Demais, né? Mas todos nós estamos aprendendo, não adianta. Então, assim, pode ser que tem coisas que a gente está estudando aqui agora, daqui a um tempo a gente vai ver e fala, pai, não era isso aí não. Exatamente. Você me entendeu mal, eu não falei isso. Uma vez eu contei para os meninos na sala de aula, né? Eu fui pregar, eu fui chamado para fazer um encerramento da escola dominical lá em Primavera, acho que é Primavera. E aí, o irmão me chamou, vem fazer um encerramento aqui no domingo, escola dominical e tal. Eu falei, tá bom. Eu falei para o irmão, olha, tem um amigo meu que prega muito bem, você não quer que a gente vai no sábado, ele prega aí, tem alguma coisa no sábado aí, eu levo ele prega aí, você dá uma oferta para ele aí, tudo mais, a gente vai no sábado, vai junto e tal, aí domingo eu falo, ele, maravilha, então traz então, aí fomos, eu e esse colega meu, né? E aí, ele ia pregar, a gente chegou lá e estava todo mundo comendo ali e tal, e ele ia pregar à noite,
E aí, negócio de comer e tal, conversando ali, todo mundo na igreja. Aí, esse meu colega começou a conversar com um irmão lá, uma roda, assim, pastor, todo mundo, né? Aí o meu colega falando de Esther. Então, rapaz, porque Mardoqueu era tio de Esther e tal, não sei o quê. Aí o rapaz falou, não, era primo. Aí o meu colega, que é seu pregador, falou, não, é tio. O rapaz falou, é primo. Quer ver? Tá aqui, ó, primo. Aí ficou feio pro meu amigo, porque ele ia pregar à noite, já foi desmentido já no período do almoço, né? Ia ficar ruim, né? Aí eu falei, rapaz, vou ter que salvar meu colega aqui, né, pai? Que Deus me perdoe aí nessa hora, né? Falei, não, peraí. Não, é que no hebraico é que no hebraico a palavra para primo e para tio é a mesma, entendeu? Inclusive os hebraístas acreditam, não sabe nada, conversa fiada. Os hebraístas acreditam que a melhor tradução aí é tio. Aí ele olhou para o meu colega, mas me perdoa então, eu não sabia, rapaz. Falei, não, pois é conversa fiada, não é nada disso. Mas eu falei para ele depois, rapaz, Deus me perdoa, eu tinha que mentir por tua causa aí, para te salvar, hein, rapaz? Salvar tua pele aí, né? Então, tem hora que você tem que apelar para esses negócios aí, para o trem ficar meio complicado. Mas depois eu pedi perdão para Deus, ficou tudo certo. Então, progressividade de juízos históricos. Juízos históricos do Antigo Testamento, como nós vimos aí, tá? Dilúvio, Sodoma, pragas do Egito. Inclusive, quando você olha o livro de Apocalipse, você percebe que muitas pragas do Egito estão semelhantes ao Apocalipse. Você tem a ideia das pragas ali também aparecendo, tá? É muito semelhante. Saraivas, águas se transformando em sangue, e essas coisas todas, você consegue enxergar a semelhança, certo? O exílio, com manifestações parciais da justiça divina, certo? Juízos do primeiro século, crucificação, juízo sobre o pecado, destruição do templo, confirmação da soberania de Cristo sobre a história, juízos ao longo da história. Então nós temos aí colapso de impérios, juízos descritos em Apocalipse, manifestações contínuas da soberania divina e juízo final, que é a consumação de todos os juízos anteriores, separação definitiva e renovação cósmica. 2 Pedro capítulo 3, o apóstolo interpreta o dilúvio como figura do juízo final pelo fogo, demonstrando a lógica tipológica da escatologia bíblica. Então, quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que o Novo Testamento está olhando para esses juízos que aconteceram parcialmente na história, está interpretando esses juízos como tipos imperfeitos do juízo que há de vir nos tempos finais. Então isso mostra que a escatologia perpassa as escrituras todas. A Bíblia toda está amarrada. Eles estão olhando para a história, estão entendendo esses juízos, o exílio, eles estão vendo as pragas sobre o Egito, eles estão entendendo Sodoma e Gomorra e tudo mais como juízos parciais que prefiguram já o juízo pleno que há de vir. Isso é interessante. Por quê? Porque às vezes a gente tende a olhar para a história e achar que o dilúvio foi uma coisa que só teve valor lá e pronto. Deus destruiu aquela geração, acabou. Sodoma e Gomorra, Deus destruiu lá, Sodoma e Gomorra, acabou, era só isso mesmo. Mas Pedro, Judas, próprio Jesus, estão dizendo, não, isso aqui na história da redenção tem uma importância muito grande, não é simplesmente isso, tá? Então existe algo mais aí. E aí, existe um princípio conhecido como escatologia inaugurada, que George Eldon Ladd usa muito, certo? Foi inspirado por Oscar Cullmann, que o George Eldon Ladd desenvolveu a perspectiva da escatologia inaugurada. Que seria essa escatologia inaugurada, tá? Qual que é a tese principal? O reino foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo, mas ainda não está em sua plenitude. Hoje, parece algo tão comum para a gente isso, mas naquela época não era. Olha só as tendências que tinham na época. Existiam, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Rei Maros.
Reimarus, que era um estudioso de Jesus histórico, ele dizia o seguinte, ele dizia que Jesus acreditava que o reino viria naquele tempo, mas que Jesus foi decepcionado, que o reino não veio, ele morreu, e acabou tudo. Aí, segundo Reimarus, os discípulos ficaram com preguiça de voltar a trabalhar, porque agora ia ter que voltar a trabalhar, ia ser duro, então eles inventaram a história de que a ressurreição aconteceu, e que o reino viria no futuro. Mas na verdade, Reimarus diz, Jesus achava que o reino viria naquela época, mas Jesus foi morto, não veio reino nenhum. E perceba como que era entendido o reino. Então essa perspectiva do reino, ela foi muito debatida na história. Não estava claro para as pessoas que o reino era uma realidade que se manifestou agora. Veja, o próprio texto que nós falamos, João Batista, por que Mateus 11, João Batista manda perguntar, vai lá e pergunta se é ele mesmo que nós esperamos, o que havia de vir, ou vai vir outro? Por quê? Porque a própria compreensão que João Batista tem do reino ainda é parcial. Existe aquilo que é chamado de mistério do reino. Mateus capítulo 13, versículo 11, existe o mistério do reino. O que é o mistério do reino? O mistério é uma verdade que não havia sido revelada na antiga aliança, de forma plena. Então existe o mistério do reino. O reino, qual é o mistério do reino? O mistério do reino é, o reino se manifestou em Cristo Jesus, sim, mas ainda não na forma como Daniel anunciou. O reino se manifestou em Cristo Jesus, sim, mas não ainda do jeito que Daniel falou. Daniel 7, ele está falando de um reino político, econômico, poderoso, que quando chegar, ele vai destruir os ímpios, destruir toda oposição, e vai se tornar eterno no sentido de englobar tudo. É isso que João Batista esperava. Quando João Batista está pregando, eis que o machado está posto. A mensagem de João Batista é Malaquias 3 e Malaquias 4. Se você comparar Malaquias 3, depois Malaquias 4, com a mensagem de João Batista, a mesma coisa lá. O dia do Senhor é dia de juízo, ele vai pegar o machado e vai cortar, vai jogar o ímpio no fogo e o justo, é isso aí. Mas aí, e Jesus chega, pregando, é verdade, é chegado o reino. Mas aí a história vai acontecendo, Jesus vai comendo com os pecadores, purificando leprosos, perdoando prostitutas. João Batista foi preso, cadê o reino? César continua lá em Roma, Pilatos continua em Jerusalém, Herodes continua na Galileia, João Batista está preso e Jesus está comendo com os pecadores. Uai, que reino que é esse? E aí? É o Senhor mesmo? Ou eu não entendi errado o reino? O que foi? Calma, João Batista, é que você ainda não sabia de uma verdade sobre o reino. Existe uma verdade sobre o reino que não foi revelada da velha aliança, mas que está se revelando agora. É o mistério do reino. Qual é o mistério? Que nessa primeira vinda, lembra ontem, Lucas 4, a partir do verso 16, 17, 18 ali, Jesus não cita a parte do tempo da vingança, porque isso é futuro, esta verdade. Quando Isaías está escrevendo lá, Isaías 61, Isaías sabia que ia ter uma pausa? Não sabia, porque a revelação é progressiva. Quando Jesus chega, que ele fala, opa, para aqui. Isaías não sabia, mas tem uma pausa aqui, para aqui. Daniel 12, quando Daniel está falando da ressurreição, dos justos, dos ímpios, Daniel sabia que teria um período de 1000 anos aí, entre um e outro e tudo mais. Não. Então, João Batista pertence ainda à velha ordem. Por isso que Jesus diz, nascido de mulher, ninguém é maior do que ele. Mas o menor do reino de Deus é maior que ele. Então, por quê? Porque agora, com o reino, é uma nova ordem que se estabelece. O próprio João Batista disse, eu sou amigo do noivo, e eu me alegro com ele. Então, esse é o ponto que o Jorge Aldulade está mostrando. Fundamentos bíblicos. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, Lucas 17, 20 e 21, Pentecostes como início da era final. Essa visão preserva a tensão bíblica do já e ainda não,
e reforça o papel da igreja como sinal do reino. Lembrando que a igreja não é o reino, certo? O reino não é a igreja. O reino é maior que a igreja, ele existe antes da igreja, então o reino é, né? Tese principal. E aí nós temos um outro ponto, tá? Se nós temos a escatologia inaugurada do George Eldon Ladd, nós temos a escatologia realizada do Charles Dodd. Charles Dodd, que tem um livro famoso sobre as parábolas, inclusive, certo? Tese principal, para Charles Dodd, o reino já está plenamente realizado na obra de Cristo. O juízo e a vida eterna são realidades presentes. Na escatologia realizada de Charles Dodd, o reino já se realizou plenamente na vida de Cristo, já foi, já era. Charles Dodd escreve primeiro, George Eldon Ladd vem depois, tá? Forças, enfatiza a certeza da salvação presente e a experiência real do reino já hoje na vida do crente. Fragilidades, pode minimizar a dimensão futura, a parousia, a ressurreição final e cair em um triunfalismo excesso, superrealização. O reino já se realizou, então não tem mais nada para o futuro, acabou. Isso é um problema. Fundamentos bíblicos: quem crê já passou da morte para a vida, quem crê em mim nunca morrerá, nos transportou para o reino do Filho. A escatologia realizada de Charles Dodd é especialmente valorizada na teologia joanina e em leituras existenciais da fé, como por exemplo as que fazem Bultmann, por exemplo. Certo? Síntese, tá? Já e ainda não. Escatologia inaugurada, o reino já começou. O reino já começou, mas ainda não se consumou. ênfase na continuidade histórica, certo? Valorização da espera e da esperança, o reino há de se manifestar plenamente no futuro. Riscos de subrealização, minimizando aí, né, a salvação no presente. Então alguns podem acabar desvalorizando o aspecto presente né, da salvação e tudo mais. Então isso é um problema, um perigo, mas salvação se manifesta já hoje no presente, mas existe uma dimensão da consumação futura e vindoura. Escatologia realizada, o reino já é realidade espiritual plena, é uma ênfase na experiência presente, e a valorização da certeza da salvação, riscos, minimização do aspecto futuro. Então existe o aspecto futuro, e a escatologia realizada acaba perdendo essa dimensão. O equilíbrio bíblico mantém a atenção, o reino é presente, mas aguarda a consumação futura, certo? Então existe uma realidade presente do reino, mas uma consumação futura ainda. Tendências atuais da escatologia. Então, a escatologia hoje, ela tem muitas tendências, né, que são geralmente discutidas e debatidas. Temos algumas tendências aqui, e aí nós vamos caminhar para o final, para a atividade de vocês, e aí, certo? Atividade, depois o professor Valdo se libera. Escatologia bíblico-teológica, Jake Bill e N.T. Wright, certo? N.T. Wright é muito famoso no Brasil, né? Muito conhecido. Jake Bill é mais conhecido no meio reformado, mas ele é muito melhor que N.T. Wright, 10 vezes mais. Enfatizam a intertextualidade do Antigo e Novo Testamento. O Jake Bill e o N.T. Wright, mas mais especificamente o Jake Bill, eles enfatizam muito essa ideia do êxodo do templo e da nova criação. Então eles exploram essa ideia de que a redenção em Cristo Jesus é um novo êxodo, e eles mostram que o Éden já era uma espécie de um templo que apontava para a nova criação como templo restaurado pleno. Então eles trabalham nessa ideia de que o cosmos é um estilo de um templo, e o Éden era um templo onde Deus se manifestava. O tabernáculo é uma figura parcial do templo que é o Éden ou o cosmos, e a igreja também, porém a nova criação será o templo expandido de Deus, certo? Aí existe o apocalíptico de Paulo, né? Luiz Martim, por exemplo,
ressaltam a irrupção soberana de Deus na história, mostrando esse Deus que age na história, já estabelecendo aspectos da era vindoura no presente, um aspecto escatológico de Paulo não é muito conhecido também. Pneumatologia escatológica, tá, nós temos Gordon Fee, Frank Machia, por exemplo, que já estão mostrando que o Espírito agora já faz com que nós vivamos no presente aspectos escatológicos que pertencem ao futuro. Então o Espírito Santo já manifesta a eternidade em nós agora, segundo a perspectiva pneumatológica da escatologia do Frank Machia e Gordon Fee. Escatologia pública e ecológica, que é Jürgen Moltmann, a escatologia da esperança, né, também. Richard Balkenham, eles entregam esperança cósmica, melhor dizendo, com justiça social e ecológica. Então, essa escatologia está pensando mais na criação também, respeitar a criação, valorizar e tudo mais, são aspectos no mundo pós-guerra. Essas tendências demonstram a vitalidade do pensamento escatológico contemporâneo, cada uma contribuindo para uma compreensão mais integral da esperança cristã. Então, assim, a escatologia, ela tem várias tendências que vão surgindo. Eu particularmente gosto de todas essas tendências, acho interessantes, mas o que mais me interessa mesmo é a do Jake Bill, que eu acho mais legal, dessas mais recentes, que é a visão que eu mais estudo também. Outras perspectivas que a gente vai acabar estudando nessa pós, tá? Que é o dispensacionalismo progressivo, do Craig Blazing e Darrell Bock, certo? Eles têm uma visão bem próxima um pouco do que o George Eldon Ladd propõe no livro Evangelho do Reino. Eles são influenciados um pouco por ele, né? Aí o Evangelho do Reino tem mais 2 ali ainda. Se alguém não pegou o seu, já pega aí, certo? Hã? Isso, acho que está R$100, né? Tem o preço dele atrás aí? Como tá? Qual que é o valor que está aí? Então, R$40, R$3, o maluco quer um lá. Então, R$40, R$3 de desconto aí para vocês aí, que eu sou bondoso, entendeu? É claro. Então, ninguém falar que eu, né, não deu desconto e tal, não. Então, não é verdade? Certo? E aí temos outras visões, tá? Como o preterismo parcial do Sproul e o Kenneth Gentry e outras vertentes mais, que ainda está chegando aqui, tá? Isso aqui é só uma recapitulação do que a gente viu. Agostinho, Dodd, Kuma e o George Eldon Ladd. E eu acho que é isso, presidente. Eu passo para ti, então.